Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Carlos Altieres e esse é o seu 10º podcast Café com Teatro. Exatamente, gente, o 10º, olha só. Que coisa, né? Que legal. Eu fico muito feliz, inclusive, por saber que vocês estão aí nos acompanhando, comentando, curtindo, compartilhando, que é muito importante. Então, inicio aqui fazendo mais uma vez aquele convite especial. Não deixe de seguir nosso perfil no Instagram, que é o @Revista Café com Teatro. E claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, que é o TV Café com Teatro, tá? Gente, muito obrigado aí mais uma vez por vocês que estão nos acompanhando aí, que estão nos acompanhando. E claro, agradecer aqui a Deus e Nossa Senhora Aparecida por sempre estar conosco, nos abençoando e nos dando aqui essa dádiva que é a vida, não é verdade? Bom, gente, quero já falar aqui do meu patrocinador, meu parceiro e amigo, que é a Editora Castelo. Gente, a Editora Castelo é o seguinte, ela produz um conteúdo que é muito legal, porque, olha só, vou falar aqui pra você. Você que é preocupado em malhar, né, cuidar do corpo, né, então você vai lá pra academia, faz flexões abdominais, faz a sua caminhada matinal. Gente, pois bem, assim como qualquer outro músculo do corpo, o nosso cérebro é um músculo e precisa ser trabalhado. Para isso, nós temos aqui os passatempos da Editora Castelo. Gente, aqui em especial vou falar do Caça-Palavra Letrão, tá? Que é algo que eu gosto muito, mas lá você vai encontrar Caça-Palavra, Palavra Cruzada, Cripto, Sudoku, entre outros, tá? Mas aqui, falando do Caça-Palavra, é um ótimo material para você realmente fortalecer, exercitar a sua mente, tá? Por quê? Porque aqui você vai estar se distraindo, entretendo, né? Passando tempo aí com sua família, por quê? É o material ideal para todas as idades e, retomando aqui, é um exercício para o cérebro. Então, você que quer os caça-palavras da Editora Castelo, você vai encontrar onde, Carlos? Aonde eu encontro? Você vai encontrar no site, que é o www.editoracastelo.com.br. Se preferir, direcione seu celular aqui para o QR Code, que você vai direto para o site deles. Ou então, você também tem a opção de estar comprando nas plataformas digitais do Mercado Livre e da Shopee, tá? Basta entrar lá, colocar no campo de busca Editora Castelo e você terá acesso a todos os produtos que são os caça-palavras, as revistinhas de colorir, entre outros. Então, gente, bora exercitar essa mente aí, fazendo os passatempos da Editora Castelo, tá? Também quero falar aqui para você que é fã de carros, né, gosta de carros equipados, tunados e lógico, está pensando em segurança, você precisa falar com o pessoal da Leno Filme Santana. Gente, a Leno Filme Santana é o seguinte, é uma loja especializada em acessórios automotivos e lá eles estão com um produto assim, muito diferente e claro, essencial. Hoje em dia, infelizmente, a segurança não está lá essas coisas, né? Você anda de carro pelas ruas de São Paulo, direto a gente vê notícias, o pessoal quebra vidro, rouba celular, enfim. Na Leno Filme Santana você vai encontrar as películas anti-vandalismo, tá? Que são películas que realmente protegem o seu veículo. Por quê? Caso o indivíduo tente acessar o seu carro, tacando uma pedra, ou até mesmo batendo com um martelo, não será possível. E se mesmo que quebre o vidro, você não vai sofrer danos com estilhaços, né? E nem também o indivíduo vai acessar o seu veículo. Ou seja, é um material que realmente traz segurança para você e para sua família. Então, entre em contato agora mesmo com a Leno Filme Santana pelo telefone 011 9 1273 3439, repetindo, Leno Filmes 011 9 1273 3439, ou se preferir, pode ir direto lá, que é na rua Conselheiro Saraiva, número 90, aliás, Conselheiro Saraiva, número 84, em Santana. Então, gente, pensou em segurança? Leno Filme Santana é a solução para sua família e para o seu veículo, tá? Quero também mandar aqui um abraço para o pessoal da Zito Pereira Latarias Automotivas. É uma empresa especializada na fabricação de latarias para você. Você que gosta aí de carros antigos, né? Que pensa em reformar o seu Fusca, o seu Passat, o seu Opala. Ou até mesmo você que tem uma loja e quer ter uma lataria... uma lataria, vamos dizer assim, com qualidade, né, para o seu cliente que pensa em restaurar carros. Você vai fazer o seguinte, gente, você vai entrar em contato com a Zito Pereira Latarias pelo 011 9 58 54 3307 e vai falar com o meu amigo André. O André é o responsável pela área comercial que vai te dar todo o suporte. Então, pensou em latarias automotivas? Zito Pereira é a solução para você reformar o seu carro, beleza, gente? E agora, dito isso, vou aqui falar do meu grande convidado de hoje. É um parceiro, o cara é, assim,
é gente como a gente, é um artista completo, ele é ator, ele é influenciador, ele é um ótimo comunicador, tá? E é um artista que vem aí montando, criando, elaborando toda a sua carreira, gente, em cima do teatro infantil. Né? Então ele tem uma vasta experiência no teatro infantil, ele traz um conteúdo muito bacana e não só isso, ele é uma pessoa muito preocupada em levar informação, conteúdo de qualidade com os seus espetáculos, tá? Então ele não faz o teatro por fazer, né? Ele realmente vai a fundo, querendo trazer o público e sempre, lógico, levar uma mensagem. Estou falando dele, um grande ator, meu amigo Isildo Galindo. Querido, Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela presença, por aceitar o nosso convite, viu, Isildo? Obrigado, Carlos. Foi um prazer estar aqui, né? Saber que existe um podcast para falar sobre teatro. É incrível que nós sabemos assim que o teatro hoje em dia ele é muito desvalorizado, né? Se você tem uma companhia independente, se você não tem um certo patrocínio, você quase não é ouvido, né? E ter meios de comunicação como este, né? Para estar dialogando, para estar conversando, para estar divulgando, é muito importante para nossa sociedade, né? Ô, Isildo, muito obrigado aí pelas palavras e assim, muito obrigado por aceitar o convite, claro, tá? Disponibilizar seu tempo aí, né? Um prazer estar aqui. Cara, e é verdade, assim, legal você ter tocado, inclusive, já no assunto, que a gente já pode começar, inclusive, falando disso, né? Sim, com Infelizmente, certeza. assim, bom, nós temos muitos seguidores inscritos que são atores, produtores, né? Inclusive que têm aí as suas companhias, seus projetos individuais, né? Como você bem disse aí, que não conseguem diretamente um patrocínio e sofre dessa dificuldade, né, Isildo? Sim. Então, assim, hoje, falar um pouco da sua carreira logo de cara, que hoje você trabalha, você é ator, né, você trabalha muito com teatro infantil. Eu queria que você falasse da sua passagem aí, da sua, seu ingresso, né, dentro do teatro, como é que tudo começa, e você até chegar no dia de hoje, você com teatro infantil e tudo mais. Sim. Então eu comecei desde pequeno mesmo, né? Acho que foi uma coisa lá do interior de São Paulo, né? Que eu fazia muito peças da igreja, né? Então a gente já foi lá desde pequenininho, aquelas vias sacras que a gente fazia, né, na igreja católica, tudo mais. E aí, por exemplo, comecei fazendo, né, naquela Semana Santa, os teatros, aí aos poucos foi aumentando, aí foi trazendo povo, trazendo pessoal, depois a gente já juntava o estádio, né, da cidade, né? Pessoas vinham lá das outras cidades ali ao redor, né, que era do interior de São Paulo, para assistir os espetáculos. Primavera, cara, é perto de Presidente Prudente, bem na ponta do estado, né? Nunca ouvi falar Primavera. Aí o pessoal ainda fala, você nasce na primavera, você é o quê? Flor? Então eu sempre falava isso pra mim. Mas assim, bem no interiorzão mesmo, bem na divisa ali com Mato Grosso, com Paraná. Então foi começando nessa parte. Ali a gente já vivia o artista completo na minha adolescência, né? Que legal, que eu escrevia, cara. Dirigia e atuava, né? Fazia sonoplastia, iluminação. Tudo, né? É uma grande escola, já foi uma grande escola, né? Aí depois, quando 18, 19 anos, eu já me mudei aqui para São Paulo, né? Ainda fiz faculdade de Direito primeiro. Nossa, que legal. Então você é advogado formado. Sim, sou formado em Direito. Mas aí tirou lá a OAB e tal, certinho? Não tirei, porque eu terminei a faculdade ali, eu já ingressei na artes cênicas, né? E mesmo assim, já fazia cursos livres e tal, e aí acabou a faculdade de Direitos por 2005, já comecei as artes cênicas, que era o que eu sempre quis, né? Legal, terminei porque acho que uma coisa que assim, eu gosto de fechar ciclos, né? Então eu já tinha começado a faculdade, eu quis terminar o direito, né? Concluiu. Aí já trabalhava, com isso eu trabalhava já na área jurídica, fazia alguns estágios e tal, me sustentava aqui em São Paulo e já pagava a faculdade de artes cênicas, né? Que legal. Aí até que eu terminei artes cênicas e as coisas foram acontecendo, né? Fui fazendo teatro independente, né? Que era uma coisa assim, a gente dependia de bilheteria, e aí aos poucos as coisas foram acontecendo, muitos nãos, né? Porque faz parte da vida, né? Lógico, acho que amadurece muito também, né? Amadurece, né? Alguns não são necessários, né? Mas a vida do ator é isso, né? Você tem que saber lidar com os nãos, né? Porque todo mundo fala assim, ator sabe o que ator é muito, muito seguro de si, mas eu não acho. Eu acho assim que o ator de verdade, ele é inseguro.
Totalmente. Ele é muito Até seguro. porque a nossa vida, assim, o nosso ramo não traz nenhuma estabilidade, né? E a gente trabalha hoje sem saber do amanhã. E o pior crítico de todos, eu acho que não é nem o diretor, nem o que as pessoas falam, somos nós mesmos. Sim, né? Porque também. a gente se cobra demais, né? Você pega, tipo, termina um espetáculo, né? Eu não sei se você gosta, eu não gosto nem muito de me ver no vídeo. Eu falo assim, meu Deus, eu poderia ter melhorado aqui, pra que eu tô com essa mão aqui? Por que eu falei essa frase desse jeito? Então, a gente é o grande crítico, a gente acaba tendo uma autocrítica muito refinada, tá? A gente vai nos detalhes, quer dizer, às vezes a gente vê, não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi algumas... eu também, assim, eu não sou muito de querer ficar me assistindo depois. Com peça de teatro. Hoje, com podcast, até me habituei. Sim, até porque a gente tem que acompanhar as edições e tudo mais. Mas com peça, eu não sou muito fã, né? De gravar e ficar reassistindo, no caso. Mas já aconteceu de eu ver algum detalhe e eu me autocriticar. Aí, quando eu comentar com alguém, a pessoa nem percebeu. Sim. Nossa, tá vendo? Sim. A gente vai no olhar. As pessoas não veem. As pessoas não veem isso, né? Mas eu acho interessante isso, porque é uma carreira assim de muitos altos e baixos, né? Sim. A gente sempre está desempregado. Não, o tempo inteiro. A gente já começa um trabalho desempregado, né? A gente começa. Tô aqui numa temporada. Quando acabar, vou ter que correr de novo atrás de outra coisa. Ganhei uma propaganda. Que legal, sei o que. Acabou a propaganda, você tem que correr atrás de novo, né? É por isso que também é onde entra, muitas vezes, né, Isildo, entra a nossa questão de ter uma inteligência financeira, né? Exatamente. A gente tem que saber lidar com o dinheiro, né? O ator não pode ser assim, avoado com relação a essa parte, porque é o que pega muito. Ô, Isildo, aí tá. Então você vem lá de Primavera. Isso. Olha que coisa. E legal, assim, só fazer um adendo aqui. Porque você fala que começa na igreja, né? Isso. Eu também conheci na igreja. Eu acho que... Eu conheço muitas pessoas que, assim, do ramo da música, da dança, do teatro. E a igreja, né, para quem começa na igreja, gente, é o seguinte, se torna interessante porque é o que você falou, a gente tem que aprender tudo, né? Exatamente. Porque como a gente monta um grupo de teatro dentro de uma igreja, Sim. a gente não tem uma regrinha, né? Cada um faz de tudo um pouco e tem que saber de tudo um pouco. Sempre tem aquele que lidera. Eu acho que aquele que lidera é aquele que se destaca e vai seguir a profissão. Exato, Né? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, que aí eu acredito que eu fui um dos, porque pelo menos eu foquei bastante, né, e fui atrás. Hoje, você quando vem de Primavera para cá, estuda direito, né, como você mesmo disse. Sim, terminei trabalhou direito. alguma coisinha ali e tal, mas focou. Sim. Hoje você vive 100% da sua arte. Isso, já tem o quê? 15 anos que eu vivo extremamente de arte, Que né? legal. E aí eu trabalho, né, com teatro infantil, aí estou em cartaz em 5 espetáculos infantis. Legal. E a gente vive da bilheteria, né? E fora isso tem as campanhas publicitárias também que a gente faz. Eu fiz também apoio das novelas da SBT, fiz 3 novelas seguidas lá, legal, né? cara. Como elenco de apoio, fiz a Poliana Moça, a Infância de Romeu e Julieta, e agora a gente terminou de gravar a Caverna Encantada. Nossa, e aí, legal. e aí eu fazia a parte do apoio. Na Caverna Encantada eu fazia um padeiro, né? Então a gente tinha gravações assim uma vez por semana, a cada 2 semanas. Então aí tinha esse personagem mais ou menos fixo. Sim, né? que aí já desenvolve até o trabalho da parte com televisão. Mas toda vez que eu tô precisando de dinheiro, que eu tô querendo desistir, aparece um trabalho para insistir, né? Lógico, mas é isso. Acho que então, é justamente o que você falou, né? Bom, nós que somos atores, artistas, a gente vive numa constante montanha-russa. Essa que é a verdade, né? Então, tem hora que você tá em cima, tem hora que você tá embaixo, tem hora que a adrenalina vai pegar, porque é o que você falou daquele receio, será que eu paro, será que eu não paro, né? Então, esses dias, o Ariel Mosch esteve aqui. Ele é diretor do SBT, né? Lá da parte infantil, né? Ele coordena lá legal. E, legal. Bem legal que você falou agora do SBT, eu lembrei dele. Mas legal. Aí, assim, hoje, então, você... Que bom que já está bem firme, né? Bem firmado na parte artística. Sim. Você é ator, né? Isso. E você também faz muito... você é influencer, né? Tem um canal que está desenvolvendo. Qual é o seu canal mesmo? Repete aqui pra gente. É @Isildo Galindo, tá tudo no meu Instagram. Tá, né? legal. Então a gente tem aquele nicho, eu faço muito gastronomia, que nem eu tava te falando, começou na época da pandemia, né? Sim. Que, por exemplo, o teatro fechou, a gente não tinha... o que fazer, né? Foi uma época muito difícil para todo mundo. Tivemos que se reinventar, né? Tivemos que nos reinventar. E uma amiga minha, na verdade era meu aniversário, ela fez um bolo e mandou para mim. Legal. E o bolo ficou maravilhoso. E assim, a gente não podia se ver, era tudo por correio, era aquela coisa. Tacava álcool no pacote quando chegava. Lógico. Que não tinha vacina, não tinha nada. E aí, por exemplo, o bolo tava muito gostoso. Eu peguei e postei um story lá falando, né? Marcando
era ateliê dos bolos, alguma coisa assim. O arroba dela, né? E aí todo mundo falou assim, nossa, eu vou mandar mensagem pra ela. E começaram a mandar mensagem pra ela, mandaram direct pra mim. Eu falei, caramba, olha que interessante. E nisso os influencers estavam começando a bombar, porque foi naquela época, né, da pandemia. E aí eu comecei a fazer postagem e tal, e todo mundo comprou o bolo, o pessoal dela começou a me seguir. E aí eu falei assim, caramba, é uma oportunidade, né? Pra que a gente não tá fazendo nada nessa parte artística. E aí eu comecei a fazer, tipo, a divulgar, e aí as coisas foram acontecendo. E aí as marcas começaram a me procurar, e aí depois eu já fechei com grandes marcas, né? E aí agora eu tenho um nicho de gastronomia. Eu vou, assim, uma vez por semana em restaurante. Eu tenho convite para 3, 4, mas senão a gente vira uma bola, né? Lógico, não senão daqui a pouco... Não tá dando. Mas aí, assim, eu faço todo o review, eu vou até o lugar, né? Mostro os pratos. Que e legal, assim, é muito legal. Conheci a culinária de São Paulo, é muito grande, é muito vasta. É bem vasta. Tem de tudo, né? Aqui. Então, você encontra tudo. Aqui em São Paulo, né? Você encontra restaurantes temáticos. Cara, então, é muito legal essa parte de gastronomia. Então, assim, é legal que você conseguiu conciliar, né? Então, assim, toda a sua bagagem de ator, né? Sim. E você, lógico, adapta isso, como você mesmo disse agora, na época da pandemia, adapta, né? E foi por acaso, né? Que você publicou lá o bolo da sua amiga. Olha que legal. Ao acaso. O mais legal, assim, que eu achei legal, você contando pra gente no bastidor, e eu achei muito interessante, porque você entra num nicho que eu admiro muito, que é a culinária, né? Sim. Porque as pessoas gostam de comer. Então, assim, você vai visitar restaurante, vai visitar, de repente, um boteco, né? E mostrar aquela gastronomia local. Sim. Cara, então, assim, foi um público que você... Bom, eu já falo de cara, fui bem assertivo. Porque eu acho que é um público bem... um público que gosta e é fiel, né? Aquele que tá mostrando e tal. E as pessoas gostam de saber como é o local antes de visitar. Exato. Né? Eu sou assim. Sim, eu sou assim. Se a gente quer ir num lugar, por exemplo, vamos no restaurante italiano. Você vai lá no Instagram, coloca lá, italiano São Paulo. E vai buscar aquilo ali. Né? Então, é um meio das pessoas que já me seguem verem onde que eu tô. Exato. E vira referência, né? Porque se já te seguem por alguma afinidade, né? Por que não confiar na dica, né? Por isso que já entra a palavra de influenciador, né? Você já vai influenciando essas coisas. Já vai conhecendo, mostrando, né? Claro. Divulgando. Acho que a função maior do influenciador é divulgar e mostrar o conteúdo, né? O local, assim. O produto, o serviço, né? Isso é bem legal. E falando de culinária, você gosta de cozinhar, Isildo? Cara, básico do básico. Eu gosto muito de comer. Mas cozinhar mesmo não é o cara que põe a mão na massa ali. Não, eu sou muito preguiçoso. Por isso que eu gosto de ir nos restaurantes. Que bom, então, tá vendo? Até nisso você deu certo. Já deu certo, né? Que legal, Isildo. Mas a gente tenta, o básico a gente faz, né? Uma carne a gente faz. E aí, bom, isso é muito bom. Inclusive, pessoal, você já está assistindo aqui o nosso conteúdo e de repente tem um restaurante, um boteco, ou enfim, você trabalha com o ramo alimentício, aí ó, uma boa pedida. Manda direct. Já manda direct aí pro Isildo Galindo, que já desenvolve um trabalho aí pra você. Mas legal, Isildo. Aí, bom, legal você ter desenvolvido, né, ter se encontrado nesse nicho aí da influência digital. Do digital, né? Sim. Que aí você já conciliou isso. E hoje no teatro, então você mandou aqui pra gente que você tem uma trajetória bem específica no infantil. Isso. Né? Isso desde sempre ou de um tempo pra cá? Como é que é hoje o ator Isildo no infantil, no teatro infantil? Eu falo que o público infantil, ele me acha, né? Por exemplo, fui lá, passei no teste, era novela infantil, né? Que eu fui fazer a infância de Romeu e Julieta. E aí, por exemplo, no teatro, as peças infantis vão me encontrando, né? E é um público muito legal, muito importante. Porque ali você está fazendo espectadores de teatro, que começa ali, né? Exatamente. E, gente, muito obrigado aos pais que levam as crianças ao teatro. É de extrema importância, assim, para você divulgar, para você trazer o teatro para a criança, né? Porque, que nem a gente estava falando, o teatro independente, sem um patrocínio, que é de boca a boca, né? Tudo bem que hoje em dia a gente tem as redes sociais, mas mesmo assim é muito difícil, né? Porque você coloca uma peça ali sem patrocínio, você depende do quê? Da bilheteria. Total, né? Para pagar iluminador, para pagar técnico, para pagar diretor, próprio espaço, para confeccionar o figurino, porque o figurino rasga, você tem gastos, né? Vai desbotando. Então
é necessário ter o público, né, para nos assistir. Sim, e o teatro infantil, ele é muito importante, porque eu tenho uma preocupação muito grande com o teatro infantil, porque você tem que contar uma história bem contada. Não é simplesmente você fazer ali o teatro, brincar. Toda história faz de conta de, né? Toda história tem um moral, né? Você pega, por exemplo, eu tô em cartaz com Os Três Porquinhos, por exemplo, que eu faço o Lobo Mau. Legal. Né? Então tem todo um porquê ali, né? Da superação dos porquinhos, né? De se defenderem do lobo mau, de continuar a vida a partir dali, de né? lutarem, né? De lutarem para conquistar. Você pega o Mágico de Oz, que é uma peça linda que tá em cartaz, né? Que da superação, você pega tipo o Leão, a Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata, que são pessoas totalmente diferentes. Sim. Ali você o quê? Convive com a diferença em busca de um bem comum, que é encontrar o caminho de volta para casa, que é de realizar os seus sonhos, né? Então toda peça tem uma história, tem um moral, né, para a criança aprender, né? A gente tem o Chapeuzinho Vermelho, que a gente fez uma adaptação em que o caçador que é o vilão. O caçador, ele suja a floresta inteira e o lobo vai recolhendo. O lobo é tipo um catador reciclável, né? Sim. Então a gente benfeitor ali, né? A gente fez essa adaptação, cara. E aí as crianças gritam: para de jogar lixo no chão, lixo, lugar de lixo é no lixo, caçador, para de ser porco. Então tem toda essa moral ali para as crianças brincando, né? Porque a gente se diverte, a gente faz muita palhaçada. Claro, né? E aí, ao mesmo quem faz, para quem assiste. E ao mesmo tempo tá ensinando a criança, né? O que é o melhor para ela, né? Porque ali como eu te disse, é formação de plateia. Eles estão na época de formar opinião. Né? Então é muito importante o que você tá falando, né? Então não pode ser vulgar, não pode ser agressivo. Então você tem que ter uma preocupação, porque são crianças, né? Elas estão aprendendo. E assim, ela não vai lá ver o Isildo, ela vai ver o Lobo Mau, ela vai ver o Leão Medroso, entendeu? Ela vai ver, sei lá, Os Três Porquinhos. Então, assim, como personagem, você tem que educar. Né? Nossa, exatamente, Isildo. E legal esse seu ponto de vista, porque assim, você toca num ponto agora, que eu vou até entrar nesse assunto um pouco com você, que é justamente da responsabilidade social, né? O ator ter essa preocupação, né? Sim, não é somente fazer por fazer, principalmente, agora que você tocou nesse assunto, vou pegar esse gancho, principalmente quando a gente fala de criança, né? Porque como você bem disse, inclusive muito bem dito, essa formação de plateia, né? Onde você está formando opiniões, né, onde você está levando uma informação que é um aprendizado, tá? Então, assim, muito legal da sua parte ter essa preocupação. Parabéns, inclusive, por essa preocupação. E pegando esse gancho, então, hoje, como é que você identifica hoje já o teatro, a importância do teatro, tá? De se manter viva essa chama, pensando nesses espectadores, nessas crianças e, lógico, fazendo aí novamente essa observação também dos pais estarem levando, as escolas estarem... As escolas... Então, como é que você vê tudo isso hoje? O teatro a importância do teatro dentro desse global todo aí? Eu vejo o teatro como extremamente importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Porque é ali, como eu te disse, que eles estão criando a moral deles, que eles estão construindo a responsabilidade para ser os próximos, né, os futuros prefeitos, governadores, médicos, professores. Exato. Enfim, eles estão criando ali a profissão. Então, se ele não tem uma base, né, e hoje em dia que você pega uma criança que vive aí de videogame, que vive aí tipo no celular, no YouTube o tempo inteiro, que os pais não se preocupam. Não aguento mais minha criança lá, tá enchendo o saco, coloca lá, né, na tela, assim, uma coisa que não tem moral, uma coisa, sei lá, que toca musiquinha, ou os videogames, né? E criam o quê? Criam crianças e adolescentes frustrados, eles não conseguem ter relação social um com o outro, não conseguem conversar. Exatamente. Esse papo que a gente tá tendo aqui, eles não querem. Não querem. Né? Você pega... Eles estarem pendurados na telinha. Né? Às vezes chegam uns adolescentes pro espetáculo, que se você falar oi, eles já se encolhem. Um tratamento... Tem uma afinidade, mas né? Parece que tem 3, 4 anos. Por quê? Porque eles não tiveram essa maturidade, né? Que muitos pais deixam para lá pela correria do dia a dia, por trabalhar. Então, eu ainda agradeço muito aos pais que enxergam que as crianças precisam de uma formação. E quando leva no teatro, né, que para mim o teatro é o quê? É uma televisão ao vivo, né? Claro, exatamente. As crianças entram na história junto, né? Então é muito bonito, muito, muito encantador. Então por isso que tem que ter toda essa preocupação de formar,
né? E Sim. hoje em dia, por exemplo, infelizmente, a grande maioria só vai num teatro, por exemplo, se é um teatro musical, se tem um famoso que está estourado, né? Inclusive, por exemplo, se você tem uma lei que precisa de um patrocínio, né, você só consegue um patrocínio se tiver um famoso. Se é a gente que vai lá, que constrói um espetáculo, né, na raça, que formata um projeto e tenta divulgar. Ah, mas quem que tá no elenco? Pois é, gente, é isso. João da Silva. Quem que é João da Silva? E é o Carlos, é o Isildo. É o Carlos e o Isildo. Meu, é o Carlos e o Isildo que merecem ter esse espaço, esse apoio, entendeu? Né? Porque eles estão ali lutando pra fazer, porque a gente faz com o coração, né? Claro. E assim, e é justamente isso que você falou. A gente está mantendo vivo uma arte que ela não é só o entretenimento pelo entretenimento. Sim. Né? Isso eu reforço muito, porque até mesmo, e isso eu tenho preocupação como ator e diretor também, inclusive, é que quando eu coloco uma peça em cartaz, é justamente o que você falou, ter o moral da história. Sabe, claro. Independente, seja até uma comédia pastelão, ela tem que encerrar com o moral da história, porquê de tudo aquilo, sabe? Não pode ser jogado simplesmente. E isso é muito legal, a sua análise, né, no geral, de ter essa sutileza e preocupação. Né? Porque isso a gente precisa muito hoje, né? E já teve várias peças que eu recusei fazer porque não tinha não tinha conteúdo nenhum. Eu acho que assim, até as grandes comédias, né? Elas têm um porquê tá ali, claro, né? Então, se você pega, gente. Tipo, eu gosto muito dessas comédias de discutir relação, porque o casal que vai ali, ele se vê, né, nos espetáculos, é o dia a dia deles, e é muito importante porque, eu tô rindo, mas ao mesmo tempo eu tô refletindo, caramba, eu faço isso com ela, eu faço isso com ele, cara, não, sabe? Então tudo tem que ter um porquê. Às vezes eu tô rindo porque eu estou me vendo ali naquela situação. Às vezes é um riso de vergonha até. E mesmo assim faz você pensar, mesmo que não querendo. Não, né? E é isso que encanta. E eu tenho muitos pais, né, de infantis que vão várias vezes, né? Porque tem aquela nostalgia. E eles falam no fim da peça, que maravilhoso, que mensagem que você passou, você me fez voltar a ser criança. Isso é muito legal. Então, muito legal pra gente. A gente pega num lugar que às vezes a gente nem imagina, né? Exatamente. Você pegando o seu gancho agora de lugar que a gente nem imagina, por exemplo, tem algumas crianças que são especiais que elas são fixas ali, elas estão praticamente todo final de semana. Tem um cara lá, acho que tem uns 50, 60 anos, e ele é especial. E, por exemplo, no dia que ele não vai, ele pede pro tio dele mandar mensagem pra gente: olha, hoje eu não vou ver o Lobo Mal, mas por favor, fique sabendo que eu tô pensando neles, pra você ver como que é, né? Como que é a importância. E eu faço questão de dar muito carinho, muita atenção pra essas pessoas. Com certeza. Né? E alguns espetáculos, por exemplo, eu faço 3 sessões, uma atrás da outra. Então, eu tenho tipo assim, haja fôlego, então, né? E haja joelho. Joelhos, né? Meus joelhos não estão mais tão bons, mas estamos aí. Mas eu tenho, tipo, 15 minutos de uma peça para outra. Então, às vezes, não dá tempo de tirar foto. Mas quando eles estão ali, eu saio correndo, vou dar um abraço. E é muito importante, porque eles estão ali... e exatamente o que eu te falei. Eles estão ali não para ver o Isildo. Eles querem ver o Lobo Mal. Eles querem um abraço do Lobo Mal, querem um abraço do Leão. Então, você tem que ter essa... como fala, sensibilidade de ver com que você está lidando, né? E atinge coisas que você nem imagina, né? Quando você vê... Gente, e é o que você falou, isso que me encanta mais, assim, principalmente o infantil, porque o infantil, eu faço muito tempo infantil também, e o que me pega no infantil é o seguinte, Isildo, não sei se você vai concordar. Não tem como uma criança ir sozinha pro teatro, então o pai vai junto, ou a mãe. Exatamente. Aí você pensa, o pai vai ficar ali porque levou o filho e não vai dar atenção. Às vezes é o contrário. O pai sai mais encantado, ou a mãe, ou os pais que foram juntos, do que a própria criança, gente. Aí é o que você falou. Volta a ser criança. Reativa aquela memória afetiva, uma história que ouviu, de repente... Cara, então isso é sensacional. Ô Isildo, agora falando aqui, você que tá com 5 peças em cartaz, né? Isso, falou, cara, 5 peças em cartaz. 3 no sábado, 2 no domingo. Gente, realmente haja joelho. Haja joelho. Cara, você tá maluco, Isildo. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está pensando... agora você falando dessa formação de plateia, de público e tudo mais. Como é que está... que faz tempo que eu não produzo nada, né? Mas vou produzir, gente, aguenta aí. Sim. Como é que está hoje a plateia, o público? Como é que estão as procuras? Vocês trabalham com teatro independente, né? Sim. Como é que está hoje a plateia para esse tipo de produção? Então, é uma coisa assim que a gente nunca... É um tiro no escuro, vamos dizer assim. É uma loteria. Né? Mas assim, hoje, os grandes meios de divulgações
agora são Instagram, né? Eu acho que o Instagram vai. Então você tem que, tipo, ter uma plataforma de divulgação ali, né? Claro que o boca a boca funciona muito, né? A gente trabalha com Sampa Ingressos, Simpla, que são esses sites de venda, né? Então, quando a pessoa vai lá e avalia, né? É muito importante, porque vai subindo, né? Mas fora isso, é o boca a boca mesmo também, né? Então, mas assim, fazer um infantil só hoje em dia, você não vai conseguir se sustentar. Por isso que você tem que fazer 5, no mínimo, para você conseguir, né? Mas assim, Mas o público procura. Assim, procura ainda tá rolando, graças a Deus, está tendo um fluxo. Vocês estão no teatro... Nós estamos no Teatro Bibi Ferreira, né? Que é sábado e domingo. Isso. Quais são as peças? Ó, sábado nós temos a Aventura na Neve, né? Às 15 horas, que é o Frozen. Aventura na Neve, às 16h15, Os Três Porquinhos. E 17h30, O Mágico de Oz. Cara, então realmente pra você é uma maratona, né? Pula chega às 2, sai às 8. Corre o risco de entrar numa peça com o personagem do anterior. Não, tem que fazer diferente, senão o diretor, né? Lógico, E no domingo tem às 16h15, Chapeuzinho Vermelho, e às 17h30, Peter Pan. Que legal, né? Então é uma maratona, mas assim, é muito legal, né, cara? É uma coisa assim, eu acho que ser artista, ser ator, é muito vocação. Não, isso é fato. Vocação. Eu já vi tanta gente que era ali boa. Não é pra qualquer um, né? Eu já vi muita gente que era boa ator, mas não aguenta o tranco. Não aguenta o tranco. Isso, as pessoas às vezes me questionam, eu vou até aproveitar que você falou isso de não aguentar o tranco, porque assim, às vezes algumas pessoas me questionam, né? Poxa, mas e se é ator, você é produtor, você está trabalhando no ramo artístico, não sei o que e tal. Deve ser muito legal, né? É muito de boa, porque eu te mando mensagem tipo uma quarta-feira à tarde, você às vezes está na praia. Não, gente, mas isso é uma vez no ano, né? Mas você não sabe, né? Que quando todo mundo tá lá sábado e domingo, feliz, bebendo, que eu nunca passo o Dia das Mães com a minha mãe, nunca passo o Dia dos Pais com meu pai. A gente trabalha pro entretenimento deles. Quando todo mundo tá descansando, a gente tá trabalhando. Ainda fala, ai, que vagabundo, na terça-feira tá na praia. Gente, na terça-feira é o único dia que a gente tem pra ir. Exato. E olhe lá, porque às vezes pegar uma publicidade tem que gravar, gente. Teve uma vez que eu trabalhei 16 dias seguidos, aí eu não aguentei, eu parecia um zumbi. Porque aí você peguei uma publicidade bem grande assim, e finais de semana os espetáculos, né? Então você também tem que saber ponderar ali, né? Sim, claro, com certeza. Porque senão você adoece, né? Aí você precisa, às vezes, colocar na balança uma necessidade, mas também pensar em você, né? Porque você é a sua ferramenta de trabalho. Sim, exatamente. A sua voz, o seu corpo, a sua mente. E o corpo, ele grita quando ele não tá bom, né? Com certeza. E você usa o corpo para tudo, então não tem como. Você tem que estar o melhor possível para você apresentar um bom trabalho, né? E fora isso, todos os perrengues né? Por exemplo, como eu trabalho de bilheteria, tem meses que eu tô maravilhosamente. Esse é o que é o mais complicado, né? Você pega tipo Você nunca entra um mês sabendo o valor que vai ganhar. Não. E aí, por exemplo, quando você ganha, aí que vai a responsabilidade financeira. Exato. No mês que você ganha bem, você guarda, porque pode ter um mês de vacas magras, né? Exato. A gente tem mês muito ruim, tipo, agosto é um mês muito ruim, acho que porque estão voltando das férias, né? Sim. Que mês? Janeiro. Dezembro ainda. Não, janeiro é bom. Janeiro é bom? Porque janeiro é férias, né? Então. Pega as férias. O que acontece? Porque por mais que tenha pessoas viajando, mas tem gente chegando também, né? Ainda mais São Paulo, tem muita gente de fora. Em janeiro tem gente de Piauí, Teresina, tem, sei lá, Ceará. O pessoal vai pro. Tá ali, né? Tá aqui em São Paulo, aí vai pro teatro, né? Legal. Mas tem mês, por exemplo, outro mês que é muito ruim é junho, que é mês das festas juninas. As crianças vão tudo pras festas juninas. Os pais gastam tudo nas festas juninas. Então aí você vai equilibrando, né? Vai equilibrando. É onde entra o ator, ele tem que aprender também a administrar suas finanças, lógico. E fora os outros perrengues, né? Que é lidar com o ego também, né? Tem que lidar com difícil hoje. Você hoje tá nos espetáculos só como um elenco, né? Você não tá dirigindo nada, né? Não tá eu inclusive tenho DRT de direção, né? Já produzi uns 3 espetáculos, mas você sabe muito bem como é difícil produzir, né? Claro. Porque sem patrocínio, você tem que pensar, eu penso 3, 4 vezes. Eu tenho 3 espetáculos, 3 comédias minhas mesmo, que eu já coloquei pra rodar, mas aí eu penso, caramba, aí eu vou ter muita responsabilidade. Com elenco, com teatro, com muita dinheiro. Coisa, Aí eu penso, caramba, vale muito mais se você tá ali no palco, né?
Mas é muito gostoso, viu? Sim, produzir. Quando o eu negócio adoro. sai do papel... Eu adoro produzir. É porque realmente é o que você falou. Hoje produzir, principalmente de forma independente, ele é muito complicado. Né? Você tem porque, que ajudar, você tem que ter patrocínio. Não tem. Então, por favor, empresas, né, empresários, aí vocês que de repente querem ter sua marca vinculada a um projeto cultural. É importante, gente. Vou até aproveitar aqui, só falar aqui. Por quê? É importante para a marca, né? A marca ter ali, estar presente numa produção cultural, Porque artística. é um apoio muito importante. É um apoio muito importante. E assim, reflete para ambos. Né? Exatamente. Então, gente, poxa, vamos abrir o bolso aí, vamos rever isso com carinho, porque não é simplesmente jogar dinheiro fora, não é, porque muita gente pensa. Não. Né? Não é. Não. Porque é uma troca muito legal e, lógico, você está contribuindo para todo isso que, inclusive, o que o Isildo falou aqui, com a preocupação de formação de público, formação de caráter, né? Ô Isildo, você está no infantil, como você bem disse, 5 espetáculos aí em cartaz, se desdobrando e tal, mas você já fez adulto também, né? Sim, já fiz várias comédias. Eu gosto muito também dessa parte de drama, né? Ah, legal. É que o drama é tão difícil no Brasil, não mais dá... complexo, né? Mas também não dá público, né? Porque pra pensar, na correria do dia a dia, sofrer. As pessoas ou elas querem rir, ou quer levar a criança porque não aguenta mais deixar a criança em casa. Então, se você... Comédia e infantil são as coisas que mais vendem, né? E querendo ou não, a gente já chega numa idade que a gente precisa estar com uma certa margem de acertos do que erros, né? Mas eu fiz bastante. Eu fiz muito teatro ali na Praça Roosevelt, que eu acho uma classe artística ali muito rica, né? Isso aí Fiz muito Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, que são espetáculos legal. Assim que... Ricos, né? Ricos, assim, dramáticos. O ator é assim, né? A gente quer fazer o pessoal chorar, né? A gente quer se entregar ao personagem. Quer que a pessoa saia dali sentida, né? Eu sinto um pouco falta disso, né? Porque te desafia, né? Sim. Se você fica numa marca, tipo... Eu tenho muita facilidade para comédia, né? E o infantil, querendo ou não, é comédia. É claro, você tem que fazer a veia cômica, né? Porque são personagens lúdicos e tal, né? Sim. Então, como eu tenho essa facilidade já para comédia, eu gosto de me desafiar indo pro drama, né? Mas, infelizmente, você tem que pensar muito para fazer justamente o drama, às vezes, assim, uma vez eu até montei uma peça, acho que quando a gente fala, monta um drama, né? A gente produz um drama e tal, vai mais mesmo, de repente, pela experiência do próprio ator, produtor, né? Pra ter aquela experiência. Porque realmente o público é um pouco mais complexo, né? Eu não sei, posso estar enganado. Pode até deixar seu comentário aqui, que se você tiver uma opinião contrária, gente. Mas eu acho que é nível Brasil. Não sei se algum estado seja diferente. Se de repente alguém sabe aí de algum estado que venda o drama, fala pra gente que a gente leva um drama pra vocês. Vários dramas. A gente leva drama. Então aí... Mas o brasileiro como um todo gosta realmente do que você falou, se divertir, né? Rir e tal. Sim, mas a Praça Roosevelt ali, ela tem vários momentos, tem as satirianas, que é muito legal. Sim, não. Que você leva um conceito muito legal. Sim. Né? E TV, Isildo, me fala aqui um pouco da TV, das suas passagens aí pelo SBT, pela televisão. Isso. Como é que foi tudo isso? É que você tem essa afinidade, você gosta? Se fosse colocar no termômetro, colocaria ou não? Como é que você é com a televisão? Eu acredito assim, que a televisão, ela te dá uma visibilidade muito maior, né? Sim. Porque aí você se destacando numa novela, num seriado, você consegue o quê? Ir para uma parte mais comercial, né? Então acho que você fica mais estável, né? Então ganha esse destaque também, né? Até para desenvolver até mesmo a própria plataforma digital. Isso. Então eu fiz bastante, fiz umas campanhas publicitárias, já fiquei tipo fixo com exclusividade de banco, né? Mas assim, é muito legal. São coisas que eu gosto de fazer, mas quando você tá no teatro, quando você tá no palco, não existe outra coisa igual. Eu acho que eu nasci pra palco mesmo, sabe? Pra ficar ali no palco, pra troca com o público, porque assim, se você faz uma televisão, a audiência, se você é engraçado ou não, vem muito depois. Sim. Agora no teatro não, é ali na hora. Se você tá bom, se você tá ruim, você vai saber no exato momento. Né? E o mais engraçado, que você sabe, você fica sabendo no exato momento, quando a gente fala, pessoal, que sabe no exato momento, é no exato momento mesmo, né? Porque você está ali andando uma fala, você já identifica alguns rostos, algumas feições. Exatamente. Aí você já ganha, putz, acertei ou errei, né? Porque essa piada não entra. Gente, então, cara, que legal toda essa sua trajetória, viu, Isildo? Muito bacana, tem muita... assim, o legal é que você está focado mesmo profissionalmente há 20
Já uns 20 anos. 20 anos já, né? Já, e assim, você já conseguiu, passou já pela televisão, já tem essa experiência com a televisão, Sim. você tem a experiência com a parte de influencer, né? Todo o desenvolvimento na parte digital. E, lógico, teatro, hoje, no infantil com força, inclusive, né? Sim. Agora, isso é legal porque que a gente mostra, justamente para os seguidores inscritos, essa oscilação do artista, né? Essas várias faces do artista, onde ele tem que se moldar e estar preparado às linguagens, né? Porque uma coisa é fazer televisão, outra coisa é estar no teatro, uma coisa é o celular ali para fazer um vídeo de influenciador na mídia digital. Sim. E falando da mídia digital, Isildo, como é que você enxerga hoje o digital? Pro geral, o artista. Eu quero que você faça 2 observações para mim aqui, o Isildo, tá? Uma, o artista no digital, tá? E o digital com relação ao teatro. Sim. É que assim, a influência digital, ela veio para ficar, né? Hoje em dia, todo mundo tem ali, tipo, se você segue um influencer, você pega esses grandes, tipo Carlinhos Maia, né? Tudo que ele faz viraliza. Sim. Se ele leva uma pessoa lá pro Rancho Maia, que tem, né? O cara fica famoso, coloca ali na Fazenda, que vai te divulgando. Então, hoje, todo mundo tá no celular, o tempo inteiro. Se você entra no metrô, se você entra numa reunião, tá todo mundo aqui, ó, mexendo no celular, tá rodando, tá subindo. Mas a única coisa que é que é uma coisa muito rápida. Não tem profundidade. Né? Então você tem que... É mais uma vitrine mesmo. É mais uma vitrine. Ali você faz uma dancinha, você faz uma divulgação. Por exemplo, quando eu comecei a fazer divulgação de restaurante, era 1 minuto e meio que eu levava. Para mostrar os pratos e tal. Sim. Hoje, se eu passo de 40 segundos, o meu vídeo não rende. Tem que ser tipo 30, 35 segundos. Por quê? Porque a pessoa tá com o dedo ali. É fácil. Se você não gostou, você desliza para cima. Você tem que em 30 segundos passar a informação. Exatamente. Mas assim, é um ramo muito legal. Você conhece muita gente, né? Já conheci vários influenciadores, já conheci artistas que estão indo para o ramo digital, né? Então você tem que... O ator é isso, ele tem que se diversificar. Né? Se moldar, né? Se moldar. E a gente tem um leque muito grande, né? Eu acho que tem o teatro, tem as redes sociais, tem uma apresentação, que você pode ser apresentador, né? Eu leio bastante TP, né? Teleprompter. Então eu pego muita campanha de leitura de TP. Então, assim, você tem que ir se moldando. Porque antigamente, eu quero ser ator. Aí você falava assim, quando você vai estar na Malhação? Gente, a Malhação acabou, graças a Deus, porque você tinha que ir pra Malhação. Mas era isso, né? Todo mundo falava assim, nas festas de final de ano. Nossa, quando que eu vou te ver na Malhação? Exatamente. Né? Então, é muito além. Nossa. Todo mundo queria, cara. É que nem eu ouvia muito no começo da minha carreira, assim, artística, o pessoal perguntava, mas você só faz teatro? Cara, eu quero morrer com isso. Sabe uma coisa que eu odeio também? Você é ator? Eu fazia teatro na escola. Cara, que raiva que dá. Mas você é ator, também faz teatro. Na igreja... Assim, o contexto inicial, tudo bem. Tudo bem, mas falar que você tem que resumir estudar. Nisso, né? A gente estuda o tempo inteiro, cara. Você vai fazer você vai fazer um espetáculo. Por exemplo, quando eu fui fazer o Leão do Mágico de Oz, aí eu fui lá, estudei o filme, peguei aquela referência do... Sabe o pacato do He-Man? Que era ai, papaizinho, mamaizinha. Aí eu peguei essa parte dessa referência pra jogar pro leão, entendeu? Então aí você estuda tal coisa, e fala assim, que legal. Eu também fiz na escola. Bem, tipo, limitar, né? O artista, né? Porque exatamente, a gente, assim, é o que você falou agora. A gente primeiro faz um estudo de preparação para iniciar, mas cada peça é um estudo, gente. Cada personagem... Um estudo, é uma voz, é um andar, né? Exatamente. Eu adoro observar as pessoas na rua. As pessoas ficam assim, tipo, esse cara tá me olhando tanto. Mas é que às vezes ela tem um andar tão interessante que você coloca no seu personagem. Sim. E o que eu mais gosto é o quê? Risada. Cada personagem meu tem uma risada diferente. Porque aí caracteriza um pouco ali, você já sabe... Como se fosse um bordão. Eu acho que assim você vai construindo, né? Outra coisa também, como eu gosto muito de signo, eu coloco signos para os meus personagens. Que legal, cara. Por exemplo, isso é legal. Eu faço 2 lobos. Sim. Então, o lobo dos 3 porquinhos tem que ser diferente do lobo da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, o lobo dos porquinhos eu coloco ele leonino.
né? Que é já mais cheio de si, exibidão, sei o que, Tá. aqui no olhar. E já o do Chapeuzinho, eu coloco ele já taurino, que é como eu, né? Gosta de doce, comida. Então ele fica mais assim, sabe? Legal, esse estudo louco, legal, né? cara. Pra gente poder diferenciar, porque senão você cria pega na característica, mesmice. né? Isso é perigoso. E principalmente assim, você que está em 5 espetáculos, 3 atrás deles do outro. seguidos, senão, se de repente uma pessoa quiser assistir os 3 ali, fala assim, não, mas é o mesmo. Exatamente, Né? Só é o exatamente. mesmo. Você se perde, né? É, e aí fica cara. muito chato também. Acho que pro trabalho do artista. Eu assisti as 3 peças, o cara falava igual, tinha a voz igual, tinha um andar Nossa, igual. isso é Né? bastante. É muito. E como a gente não tem tempo para construir, né? A gente não tem essa, porque é muito atrás do outro. Você tem que colocar a maquiagem, o coisa, e o personagem já tem que já vir junto. É isso que eu ia te falar. Na sua mudança de um pro outro, você falou que é média de 15 minutos, tem que ir trocando figurino, maquiagem, e já vindo ali o já personagem vai novo. indo porque não tem e já tempo, trazendo. né? Inclusive texto, marcações, coreografia quando tem, né? Porque o infantil geralmente tem coreografia. Tem eu nunca tive problema com texto, cara. Decorar, eu decoro muito rápido. Eu também, graças a Deus. Agora, o que eu tenho medo é das trocas, né? De não dar tempo. É essa que é a grande. Em cima, né? Tem uma troca minha que o lobo vai se fantasiar de guarda florestal, tipo, é uns 40 segundos. Então você tem que colocar outra roupa, colocar o boné, colocar o óculos, pegar um apito, pegar o cacetete. E tipo assim, é 40 segundos. Aí eu já vou ficando suado, assim, né? Pra ver se dá certo. Então eu fico mais com medo disso do que tipo, com texto. Que se você esquecer, você improvisa, né? Depois que o texto já tá ali absorvido, fluido, né? É verdade. É diferente. Cara, mas isso que você falou é legal, porque assim, você entra com essa tensão, adrenalina pra essa troca. Quando troca, é uma sensação tão maravilhosa, né? Exatamente. Cara, eu acho excepcional. É que nem quando você... eu sinto isso. Por mais que eu esteja em cartaz 1 ano, toda vez, até eu pisar pela primeira vez no palco ali, daquela sessão, é aquela afobação, né? O tempo inteiro. Não, mas eu acho que a vida toda. É excepcional. Eu faço a peça, por exemplo, eu já faço 5 anos o mesmo espetáculo. E toda vez que eu vou entrar, é um nervoso, é uma ansiedade, é uma preparação. Mundo, eu acho que no dia que você perder o frio na barriga, você muda de profissão. É melhor. Não dá. Porque não dá. Parou. E aí também tinha uma coisa que eu tinha que contar, eu fiz um espetáculo espírita, né? Espetáculos espíritas também são muito legais. Sim, são bem aprofundados. Mas eu fazia 18 personagens. 18 no mesmo espetáculo. Cara, tudo bem que era um espetáculo bem grande, assim. Era do livro de Paulo Estevão, né? Do Chico Xavier. Sim. Mas assim, era uma produção muito grande. Então, cada ator tinha 2... camareiros, né? Tipo, que ajudava ali pra você trocar de roupa. Mas imagina, era 18 personagens. Aí eu fiquei nervoso a temporada inteira, porque era muita troca de roupa. Imagina, né? Eu começava com o apóstolo Pedro, aí virava o governador no final. Então, tipo assim, tirava, colocava armadura, colocava capacete e tal, e te empurrava, assim. Então, esse aí, meu Deus do céu. E essa mudança não é só figurino, né? Vem trazendo todos os trejeitos, ou seja, 14 personagens ali, cara, 14 tipos de andar, pensar. Que você já tá aqui, ó. O seu cérebro já tá tipo, meu Deus, tem que dar pronto, tem que dar pronto. E quando você tem um diretor que é complicado, né? Linha dura. Você já pegou diretor linha dura? Eu já peguei. Eu já peguei diretor que ele fazia questão de ponto e vírgula do texto. Sim, é complicado. Cara, mas no Espírita eu tive essa dificuldade. Porque como era adaptação de um livro, não podia mudar nada. Era vírgula, ponto final. Eu peguei diretor que ele fazia questão de ponto e vírgula. E assim, cada vírgula ele queria respiração de acordo com a... Então, quer dizer, você tinha que... lógico, foi uma experiência muito boa. Eu gostei da época, assim. Sim. Foi um estudo muito bom. Mas eu tenho essa sacada. Eu acho que por ser do humor, eu tenho muita sacada do improviso, eu tenho muita sacada de pegar o ambiente, então o público reage, eu vou... Sabe? O termômetro pra mim é o público. É que eu preciso me sentir seguro também. Então eu sei a ideia do que eu vou falar e vou. Exato. Se você tem a ideia, você tem que falar naquela cena, agora quando é linha por linha, vai dando aquele suador, né? Realmente. E é um drama. Porque te breca um pouco. Não, total. Você entra moldado, né, na verdade. E aí eu tinha o meu diretor, ele ainda ficava lá na cabine, né? Então você tava no palco e lá em cima tava ele. Aí eu começava a falar, se você tava lento, ele ficava assim, ó. Pra você ir mais rápido. Aí, cara, quando ele tava assim, meu Deus do céu. Caramba, meu Deus do céu. Eu tô tentando fazer vírgula e ponto final nesse texto que é enorme. Eu vou atropelar tudo aqui. Não tinha como você fazer o texto rápido. Era sabe, um bifão enorme. Sim, né? Loucura. Como você queria? Né? Mas acho que ele via que tava lento o espetáculo. Aí ele passei ali pra dar ritmo, quando ele tava assim, ó, tá de boa. Quando ele tava assim, eu não queria nem olhar, porque às vezes eu dava uma olhada assim e falei, meu Deus, ferrou. E aí teve outro diretor que ele trabalhava comigo na peça, no espetáculo. Aí era mais difícil ainda. Porque você saía de cena e tava trocando pro outro personagem, ele...
cara, você errou a luz. Nossa, pelo amor de Deus, por que você não falou aquela fala? No meio do espetáculo, e você tava colocando o outro. Hora, né? Não e tem como. E às vezes você viu o erro, né? Mas já não tem mais o que fazer. Aí ele vem corrigindo aquela. Aí, cara não, você tava. E era muito louco, porque era uma peça, era uma comédia também. Eu saía, tipo, de um. Sei lá, ele era tipo um varredor e virava uma drag queen. Putz, então, cara, tipo, nuance. Era 2 minutos também. Pra você colocar a roupa, que era um macacão. E maquiagem? Não, você passava só um batom, tipo, que era uma drag queen bem zoada mesmo. Ah, tá. Então era pra ser mesmo essa ideia. Bobs e tal. Tá. E aí o que acontecia? Eu tirava esse cara, que ele era o varredor do teatro, pra virar drag queen. E eu lá colocando o salto, colocando a peruca, editor. Você não entendeu? Você não estava na luz. Sabe? Tipo, é muito difícil, gente. Cara, quando o seu diretor também faz o espetáculo, se prepara. Se prepara. Gente, olha, se você é ator, está entrando no mercado, na verdade. Olha a adrenalina, o tempo inteiro, viu? O tempo inteiro. Mas assim, vale a pena, viu? Mas a gente não quer te assustar, não, né? Não, vá, mete as caras que dá tudo certo. No final dá tudo certo, né? Sempre dá certo. Eu tô aqui, eu queria só que você fizesse uma observação, aproveitando toda a sua... Porque você é um ator que está bem desenvolvido no digital, na TV, no teatro. Eu queria que você fizesse uma observação para mim aqui do seguinte, que é uma dúvida que eu tenho. Queria ouvir de você, inclusive, sua opinião. O que você está achando da inteligência artificial hoje no ramo nosso? Publicidade, TV e teatro. Você acha que... Como é que ela se comporta e você acha que ela vai interferir? Principalmente falando de teatro. É bem complicado, né? Tem um espetáculo lá que está em cartaz... antes dos meus, que é às 2h da tarde, que ele foi feito todo de inteligência artificial, né? O cartaz, tudo. Tipo assim, fica uma coisa muito bonita, visual. Sim. Só que ao mesmo tempo perde um pouco da essência, sabe? E a gente tem que estar preocupado. Por exemplo, hoje em dia, se você quer eu quero um release, você coloca lá no chat GPT, Isildo Galindo, já sai tipo assim... Caraca, umas coisas tão lindas. Só que assim, as pessoas, elas estão parando de pensar. Eu tiro por mim. Quando eu mudei aqui em São Paulo, você tinha que se virar pra chegar no lugar. Que nem pra chegar aqui. Sim. Né? Você, tipo, perguntava ali, e vinha ali, vamos ver um mapa e tal. Hoje em dia, não. Guias antigos. Você põe lá, rua tal, coloca um fone de ouvido, vire à direita, vire à esquerda. Eu só não gosto quando fala, siga na região noroeste. Onde que é essa bosta de noroeste? Meu Deus, cadê a bússola? Cadê o noroeste? Cadê a bússola? Eu sempre vou pro lado errado, viu? É impressionante. Eu nunca vou pro noroeste. Gente. Noroeste. Meu Deus. Aí, onde é a rua? Siga pra rota. Mas então, as pessoas, elas não pensam mais, né? Cara, agora no chat GPT, se você não... Por exemplo, hoje eu tô com preguiça de colocar uma legenda no Instagram. Você vai lá no chat GPT, eu quero falar sobre superação. Vem mas não é seu, não vem daqui, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, né? E eu acho que a inteligência artificial, ela veio para ajudar. Só que não para substituir. Isso a gente tá deixando de pensar. E é muito vergonhoso. Você ter preguiça para você escrever uma legenda do que você está sentindo. Você coloca lá um espetáculo, uma cena de uma peça que você poderia colocar o que você estava sentindo. Ficou ruim o que eu tô sentindo. Então vai lá na inteligência artificial e joga. Né? E esse medo de substituir. Muitas vezes eu fui para fazer alguns comerciais e aí eles falavam assim, assina o termo aqui para colocar sua voz em espanhol pela inteligência artificial. Aí eu falo, caramba, olha, perdi a oportunidade de ganhar outro cachê por outro trabalho porque a inteligência artificial tá me colocando. Então, é muito triste tirar isso, né? Você já vê nos mercados que agora tiraram os caixas, colocaram os computadores, né? Posto de gasolina, de gasolina. Pedágio, enfim. É triste, porque vai deixar mais gente desempregada e mais gente despreparada. Exatamente. Esse que é o grande medo. E acomodadas, né? E acomodadas. É complicado. Bom, gente, enquanto o meu convidado aqui toma uma água, eu quero aproveitar aqui mais uma vez e fazer um agradecimento a todos os nossos patrocinadores e parceiros. Então aqui, em especial, quero agradecer a Zito Pereira Latarias, nosso grande amigo André, vai dar um grande abraço. Estivemos aí estivemos sábado fazendo uma cobertura do quadro Arte sobre Rodas lá em Mauá, de um evento de carros tunados, turbinados, rebaixados, foi muito legal. E contamos aí, lógico, com o apoio da Zito Pereira Latarias Automotivas. Também contamos com o apoio da Leno Filme Santana, que é uma loja especializada de acessórios para veículos que fica em Santana. Então também um grande abraço ao meu grande amigo Natan Leno Filme Santana.
Também aqui o nosso querido parceiro, Editora Castelo, que é o meu amigo Joel. Um grande abraço, Joel, aí. Obrigado mais uma vez pela parceria. Lembrando que você que quer os caça-palavras da Editora Castelo, você encontra lá no site www.editoracastelo.com.br. Temos também nossos parceiros, que é a 2A, Agência de Marketing Digital, que dá um suporte aqui para nós, a CA, Assessoria Artística, que também está conosco aqui desde o início, e as lojinhas do Dodô, que vende aí acessórios e brindes para você que trabalha com festas infantis. Entra lá, lojinhas do Dodô na Shopee. Tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. E agora eu vou trazer aqui grande amigo Isildo. Você gosta de futebol, Isildo? Cara, gosto. Você torce pra algum time? Palmeiras. Você é palmeirense? Vai falar que não tem mundial que... Não vou falar isso não, porque a galera... A gente tá tentando. Não, e logo mais chega. Bom, Isildo, já que você gosta de futebol aí, você baixa uma bolinha ou não? Só gosta bem de assistir? ruim, sou bem ruim. Só vai pra assistir. Você atrapalha os caras, né? Atrapalho. Você é que nem eu, atrapalho, então. A gente vai lá, eu vou lá só pro churrasco, na verdade. Sim, né? sim. Ou só pra assistir. A gente vai lá e ajuda. Isildo, eu vou te fazer aqui um jogo rápido, Café com Teatro, tá? Algo bem tranquilo. Eu vou jogar aqui uma palavra, uma pergunta, e você desenvolve como você achar melhor. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ficar descontraído, fique em paz, está em casa, tá bom? Tá joia. Então vamos lá, gente. Esse é o jogo rápido, Café com Teatro, com meu amigo Isildo. Querido, um sonho. Estabilidade profissional. Boa. Um lugar. Acho que a casa da minha mãe. Maravilha. Já que você falou da sua mãe, minha família é? Tudo. Acho que tudo. Se você pudesse instalar um botão de pausa ou de desfazer na sua vida, qual você escolheria e em qual momento você aplicaria ele? Eu acho que eu aplicaria o botão pausa, né, para ter um descanso merecido, né, sem se preocupar com o futuro, porque toda vez que eu tô em pausa, eu tô me preocupando com o que vem depois. Eu queria ter uma pausa para me desligar. Acho que falta isso. Legal. Um medo. Futuro. Um hobby. Comer. Por isso que tem um canal lá de culinária, gente. Não é à Amo toa. comer. Taurino, né, gente? Isildo, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Isildo lá de trás, qual seria o período e qual seria o conselho? Acho que eu voltaria pro meu eu adolescente, né? E falaria assim, cara, vai sem medo, vai com força, porque você tem que fazer o que você ama, né? E eu não me arrependo de nada, porque eu faço o que eu amo, com muita dificuldade, não é fácil, mas eu teria tirado a minha faculdade, né? Porque eu acho que, vamos dizer assim, que eu atrapalhei uns 5 anos, mas não, acho que tudo é aprendizado, né? Claro, acho que com certeza. Tudo é aprendizado. Com mas certeza. eu falaria, vai sem medo, porque às vezes a gente tem muito medo, né, do futuro, né? Então vai sem medo, cara, que você vai conseguir. Que legal, gente. Esse foi meu convidado de hoje. Passou rápido, né? Quando a conversa é boa, passa rápido demais, Rapidinho, gente. Mas olha só, é o seguinte, eu quero agradecer vocês que nos acompanham aí. Então não deixe de seguir os nossos perfis. Então entra lá, Revista Café com Teatro no Instagram. Corre também no canal do YouTube, que é o @TV Café com Teatro. Se inscreva, gente. Se inscreva, curta, comente e compartilhe, tá? Porque a sua participação é muito importante. E esse aqui, em especial, o nosso podcast número 10. Isildo, muito obrigado, querido, pela sua participação. Foi 10. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Foi um prazer. Receber sua presença aqui, muito bater bom. esse papo agradável, inclusive, conhecer um pouco mais sobre o Isildo. Sim. E aproveite agora. Esse momento é seu. Agradeça, deixe suas redes sociais, fala dos seus espetáculos. Enfim, convida o povo aí. Vamos lá, gente. Vou para essa câmera aqui, ó. Todos os sábados, 15 horas Frozen, 16h15 Os Três Porquinhos, 17h30 O Mágico de Oz. No domingo, 16h15 Chapeuzinho Vermelho, 17h30 Peter Pan. Todos no Teatro Bibi Ferreira. Na Bela Vista, Brigadeiro Luiz Antônio, 931. E, gente, me sigam também aí, ó, no Instagram, @Isildo Galindo. Lá tem bastante coisa, bastante informação sobre teatro, gastronomia, né? O meu dia a dia, que é muito legal, onde eu compartilho todas as minhas experiências. Então, vem comigo, que vai dar bom. É isso. Isildo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, viu? Foi de verdade, foi um papo muito legal. Pena que é tão rápido, né? Muito rápido, gente. Passou uma hora assim, ó. Então, quem sabe a gente não marca um número 2? Bora, a gente vem sim. É isso. Certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí a Deus, Nossa Senhora Aparecida, por estar sempre nos abençoando. E obrigado, claro, a todos vocês que acompanham aqui o nosso canal e o nosso perfil no Instagram. Gente, um beijo no coração. Até a próxima. E Café com Teatro, a sua revista digital.